Deus Ministério de Perus. O ano é 1947. O lugar, um bairro distante na zona norte da capital, que ganhou destaque no cenário por causa de uma grande fábrica de cimento. Quando os pioneiros da DPerus chegaram aqui, o lugar talvez fosse avaliado como sem projeção, de futuro incerto, duvidoso, não promissor. Mas quem tem a vocação missionária não considera o aparente, crê e age conforme o que Deus vê. A isso nós chamamos de fé. Sim, pela firmeza no cumprimento das promessas e convicção das coisas que não podem ser vistas, mas foram decretadas no céu. A evangelização liderada pelo movimento pentecostal começou a mexer com estruturas espirituais. E a história da DPerus se entrelaça com a história do bairro. A igreja que começou em um porão, lá na antiga estrada da Fazendinha, a atual Fiorelli Pessicaco, se tornou referência arquitetônica, conhecida como a Igreja do Relógio. Você se lembra? Sim. O símbolo que aponta para a cronologia do tempo no cotidiano também é o símbolo do novo senso de urgência, pois sabemos, já é a última hora. A igreja que começou como raiz de terra seca, aos olhos naturais tinha tudo para não prosperar. Os mercadores da fé certamente diriam que se não começarem um grande salão com suntuosa estrutura, não passa do primeiro ano. Mas, felizmente, o dono da igreja, o seu fundador, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, aquele que não se aparta do meio do seu povo, é quem tem a palavra final. E foi dele a garantia que cresceria, floresceria e daria frutos, a 30, 60 e a 100 por um. E assim se fez. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a igreja entra na década de 1950, sob a liderança do pastor Benjamin Felipe Rodrigues, a missionária Rosalina. O primeiro batismo foi realizado em 51, já com 18 novos crentes. Desde então, a igreja se multiplicou. E em 73 anos de história, a igreja que foi desdenhada, marchou. A liderança que foi minimizada, lutou com bravura, estendeu o lugar da sua tenda e em 1971 alcançou o Umuarama, ali no estado do Paraná, primeira regional fora do estado de São Paulo. E a partir daí, avançamos em todas as regiões do país. Pela força do nosso braço? De jeito nenhum. Tão somente pelo agir daquele que usou Isaías para nos dizer: agindo eu, quem impedirá? Eu posso dizer: sim, foi o Senhor dos Exércitos que nos inspirou, motivou, capacitou e nos enviou. Em 73 anos, valendo-se da dependência total e irrestrita ao Senhor, consolidou uma identidade especial, uma igreja que preserva os bons costumes. Nossos irmãos têm uma forma toda peculiar de adorar. Quando estamos em uma multidão e explode o nosso brado de glória a Deus como se fosse um só homem, sim, o inferno treme, o corpo estremece, a alma transborda e o nome do Eterno é glorificado. Por isso que nossos eventos anuais são tão especiais. A Escola Bíblica Fraternal de Obreiros, o Cibemp, o Camp, o Umademp e o Conamp são referências no ajuntamento de salvos que buscam equilibrar graça e conhecimento. Sob a presidência do pastor Dr. Elias Cardoso, da missionária Lígia Marins Cardoso, o soberano ampliou mais ainda o alcance espiritual e social da igreja. Por meio da nossa ONG Azarias, temos abençoado a vida de milhares de pessoas, oferecendo alimento e provisão também. Nosso atual pastor-presidente, ele é incansável em instruir, motivar a igreja a não perder a visão missionária. E o olhar para os campos é especial, porque eles já estão brancos para a colheita. Estamos evangelizando todas as nações. Atualmente, estamos em mais de 20 países através do Conamp. Esta é a Assembleia de Deus Ministério de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. ADPerus, desde 1947, abençoando o Brasil.
AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Glória a Jesus, a paz do Senhor, povo de Deus, como você está? Tudo bem? Estamos aqui falando da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Estamos aqui na sede, na Catedral de Perus. Essa igreja linda que você está vendo atrás, não é um quadro não, é a nossa igreja. E eu te convido a qualquer dia, venha aqui participar conosco. Mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso e missionária Lígia. E também ao nosso pastor responsável por este programa, pastor André Bueno, e também a missionária Midian Bueno. Eu não estou sozinho não, queria chamar ela, a nossa irmã Kessia Rios. A paz do Senhor, Kessia. Paz do Senhor, Felipe. Glória a Jesus. Glória a Jesus, a paz do Senhor, galera, canta. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nessa noite. Como você está? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. Maravilha, estamos aqui felizes demais. Kessia, hoje o programa está imperdível. Imperdível, Felipe. Trataremos de um assunto que é mais do que atual. Aleluia, muito forte, muito forte. Inclusive você está de amarelo, né? Isso, por que será que eu estou de amarelo? Por que será? Eu deveria vir com terno amarelo hoje, mas não deu certo. Não, a gente combinou, mas Sim. ele esqueceu, deixa pra lá. Não deu tempo, né? Mas hoje nós estaremos tratando um assunto muito importante aqui nesse programa. Nós vamos falar do que, Kessia? Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é nada mais, nada menos que o suicídio. A gente não pode deixar, Felipe, esse tema de maneira nenhuma o Camp Brasil. Temos que tratar, né? Temos que tratar. O suicídio hoje é uma das causas que tem levado muitos adolescentes a ceifar a vida. E nós, como igreja, vamos agora conscientizar nossos adolescentes, você que está do outro lado, a como tratar isso. Muitas pessoas que me perguntam, Felipe, e aí, o que você acha sobre esse tema? Qual que é a sua opinião? Eles falam assim, olha, a igreja precisa tratar um pouquinho sobre esse assunto, porque até dentro da igreja acontece. Isso. E acontece muito. Cada vez mais os números têm se aumentado, infelizmente. É números alarmantes, Sim, Felipe. sim. Nós vamos ver no decorrer do programa hoje esses números. Então, você que está nos assistindo aí, nós hoje temos uma programação muito especial. Você precisa, o que, Kessia? Compartilhar, certo? Aonde? Por favor, compartilhe nas suas redes sociais. Pega o link, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo da escola. Isso é importante, o assunto que nós vamos tratar hoje. É de grande valia para o teu conhecimento. Então compartilhe para onde você puder hoje. E comenta, faça perguntas. Eu queria já lançar esse desafio a você. Eu queria que você mandasse para mais 50 pessoas. Quantas pessoas você tem na sua rede social? Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui que tem 1.000, 2.000... Ou até mais. 10.000 pessoas, 20.000. O que é 50 pessoas para você? Então eu queria chamar a sua atenção. Hoje a programação está imperdível. Vai vir uma irmã aqui, Kessia. Especialista no assunto. Especialista, quase nem saiu a palavra. E ela é psicóloga também. Conhece muito disso. Então, turminha,
povo de Deus, amado de Deus, hoje nós vamos tratar aqui sobre suicídio. Esse tema aqui é forte, né? Até você falar assim, dá um negócio assim, e nós vamos tratar, porque a igreja, nós, a Assembleia de Deus, o Camp, nós falamos desse assunto, nós mostramos para você sobre a luz da Bíblia, o que é, qual que são as saídas para você, né? Quem toma essa decisão, o que acontece com essas pessoas. Então nós vamos explicar tudinho, bem direitinho para você, bem direitinho, porque você precisa entender hoje. Então você que está nos assistindo, chame um monte de gente, adolescentes, jovens, amigos, e vamos juntos, porque hoje promete. Uma das formas de prevenção do suicídio, Felipe, é o acolhimento, é o ouvir a pessoa. E o compartilhar essa live é uma das formas de prevenção. Olha aí. Então compartilha, você está prevenindo alguém que talvez está precisando hoje. E para a gente começar, como sempre, Felipe, aleluia. Vamos começar com oração? Vamos. Podemos então? Por favor. Eu quero que você aí da sua casa, o Vinícius e a Larissa bem baixinho, e você na sua casa aí pega o seu celular ou a sua televisão agora, e aonde você estiver, vamos agora dialogar com Deus. Talvez o seu dia foi tão corrido hoje, você acordou e não teve esse tempo, mas agora é o momento que Ele reservou para falar com você. Então fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. Quero te agradecer, Senhor, aleluia, por mais um dia a qual o Senhor nos concedeu de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por este programa. Obrigado por Senhor, nos permitir tratar deste tema que é tão importante nos dias de hoje. Senhor, eu sei que tem endereço certo. Eu sei que tem pessoas do outro lado que precisam ouvir o que vai ser tratado nesta noite. Por isso a nossa oração aqui, Deus, prepara agora o terreno de quem vai ouvir. aleluia. Prepara agora os corações, a alma que vai ouvir tudo que vai ser tratado agora, Deus. Trabalha nesta alma que está tão aflita, que está sem saída, que não consegue uma solução. E entra agora, Deus, de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Entra agora com o teu poder, invadindo agora esta alma, invadindo agora este lar, invadindo agora estes corações. Ah, Deus, mostra o teu amor que é infinito, como foi louvado no início deste programa. Este amor que não tem limite, invade agora este lar, Deus. Aleluia. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Cante conosco. Adore conosco. Aleluias. Sinta a presença de Deus aí do teu lado agora. Aleluias. Tem ciúmes de mim, e o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh,
Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Ele te ama, Ele te ama, Ele ama. Sinta esse amor, sinta esse amor. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele sempre te amou. Oh, Deixa eu te falar uma coisa. Nós hoje vamos tratar sobre suicídio aqui nesse programa. Mas Ele te ama. Aleluia. Talvez você está pensando, eu não sou especial, um monte de besteira na sua mente, talvez está vendo. Mas eu quero dizer, já no começo deste programa, Kessia, Jesus te ama. Aleluia, eu creio nisso, Felipe. O nosso Deus te ama. Ei, o nosso Deus te ama. Aleluia. Você é especial. Muito especial. Muito especial. Muito especial. Kessia, tá faltando alguém aqui hoje, né? Quem é que tá faltando aqui hoje? O nosso amigo David. Mas ele veio, Felipe, de uma maneira diferente. Mas Diferente, né? O David, gente, só para explicar para vocês, ele começou a dirigir uma igreja agora, virou Pensa, pastor agora, o nosso amigão aqui. Deus tem abençoado, ele está dirigindo uma igreja e nas sextas-feiras ele tem culto de doutrina, Agora, de ensinamento. isso, olha. Olha, qualquer dia eu quero ir no culto de ensinamento do David. David é benção. David é bênção de Deus. E olha, eu quero dizer para vocês que mesmo ele não estando aqui, mas ele vai participar com o programa conosco. E uma de vez uma por forma mês ele vai estar aqui. e uma Isso. vez por mês, né, Kessia? Vai estar Isso. junto com a gente aqui. Então eu e a Kessia vamos tocar o barquinho aqui, né? Até Jesus Então nos voltar, ajuda, ou né? até Não nos abandona, né? Não, e a gente vai tocando aqui, Deus vai abençoando e vai dar tudo certo. Amém? Então, vamos fazer o seguinte, vamos já entrar no assunto? Vamos então. Vamos lá? Eu queria pedir para a produção, por favor, por gentileza, já soltar o vídeo introdutório, onde vamos falar um pouquinho sobre o tema hoje, tá bom? Por favor, se já pode soltar. Pode soltar. Pai do Senhor, povo de Deus, vocês estão bem? Eu tenho uma palavra para vocês hoje. Hoje nós falaremos no Camp Friday sobre o Setembro Amarelo. Por que o Setembro Amarelo? Prevenção contra o suicídio. Segundo os dados da OMS, mais de 800 mil pessoas morrem no mundo. Por quê? Por causa de suicídio, né? É isso mesmo. E o Brasil, é isso mesmo, o nosso país, Brasil, está em 8º lugar nesse ranking mundial. Então é um assunto de extrema importância, sobre o Setembro Amarelo. E sabe por que do amarelo? O amarelo tinha um rapaz chamado Mike, com 17 anos. Mike se suicidou, ele era americano, né? E ele tinha um Mustang amarelo.
Ele se suicidou aos 17 anos por causa de um relacionamento, um término de um relacionamento. E aí no seu velório, seus amigos e familiares pegaram cestinhas com fita amarela dizendo: se precisar, procure ajuda, né? Então hoje nós teremos um programa sensacional com esse tema que é de extrema importância, que tem crescido um número assustador com essas doenças psicossomáticas, né, que estão aí acabando com a nossa geração, né, que não estão sabendo lidar com tanto transtorno em sua mente. Então você vai conhecer, você vai saber, nós vamos te explicar hoje tudo sobre o suicídio, como prevenir o suicídio, como saber se você está com sintomas de suicídio, como saber lidar com a depressão, com a automutilação, como você buscar a Deus mediante a tudo isso. Então você não pode perder o programa hoje, vai ser sensacional e nós já vamos dar abertura nessa palestra com uma psicóloga sensacional que está aí para sanar todas as nossas dúvidas sobre isso. E interage conosco, fale, comente, tire as suas dúvidas, compartilhe, porque eu tenho certeza que hoje, né, se você conhece alguém, ou até mesmo você tem algum sintoma de suicídio, tem alguns sintomas que você nem sabe, o Senhor hoje vai fazer uma grande obra. Então te espero, vamos lá, agora é hora, pega a caneta, pega papel e vamos aprender mais sobre suicídio, como combater isso, como nós vamos vencer e vamos seguindo, como ajudar pessoas a entender, a lidar com os seus pensamentos, tá bom? Conto com vocês, tamo junto, Deus abençoe, Camp Friday, Pai do Senhor. Pai do Senhor, nosso amigo David, que Deus abençoe, deu uma introdução do tema que nós vamos falar. E com muita alegria eu queria apresentar hoje a nossa diaconisa, psicóloga, irmã Luciana Valentim, é isso? Que Deus abençoe, seja bem-vinda na noite de hoje. Ela é especialista no assunto, ela trata situações como essa e ela vai estar aqui hoje cuidando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre esse assunto. E junto com ela nós teremos também, Felipe, adolescentes para representar. Que legal. E Sempre cada muito bloco vai ter bem-vindo, uma né? adolescente, tá bom? Combinadíssimo. Combinado? Fechou. E essa adolescente Pra gente fazer um negócio bem interativo, bem aqui, né? interativo. Não ficar Bem só o Felipe e a descolado Kécia aqui. falando, não, né? Blá, 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 Não dá. Todo mundo vai falar aqui. E quem tá aqui é a Raquel, né, Raquel? A Raquel, ela é da Regional de Cajamar. Você tem quantos anos, Raquel? Pode falar no microfone. Isso. A Raquel vai estar perguntando também. Assim, representando você, adolescente que está do outro lado. Mas mande perguntas. E podemos começar então, Felipe? Fechou? Vamos sentar, então? Vamos sentar, fica à Sinta-se vontade. à vontade, estamos na casa do papai. Glória Seja a Jesus. bem-vinda, missionária. A senhora quer falar um pouquinho? Ela podia falar um pouquinho sobre ela, vamos né? apresentar. Apresentar. Missionária, muito bem-vinda, que Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Estamos felizes de receber a senhora. Quem é a psicóloga Luciana Valentim? Quem é? Só para a gente conhecer. Bom, Pai do Senhor a todos. Falar quem é a psicóloga Luciana Valentim é meio complicado, né? Porque, na verdade, eu costumo falar que nós não somos, nós estamos, né? Sim. Quem é somente o Senhor, só Ele é o eu sou, né? Nós estamos neste momento. E, bom, eu congrego na Regional 2, Vila Santa Maria, quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer pelo tema, tá, que é tão importante, que é algo que é um tabu, que há muitos anos tem no nosso meio. Sim. E isso daí está acabando, né? Isso daí está tendo uma abertura maior. E eu sei que isso daí é uma obra de Deus, né? Que a igreja lá tem um poder muito grande de alcançar vidas, né? Bom, sou casada, sou mãe do presbítero Rogério, né? Sou mãe de um adolescente chamado Abner. E nós estamos, neste momento... Você quer que eu fale um pouquinho sobre o meu currículo? Sua experiência, minha né? experiência. A sua experiência como psicóloga. Então, Qual que é a sua linha de... Tá, eu vou contar brevemente, assim. Uhum. Na verdade, eu tenho minha primeira formação é teologia, né? Então, eu dava aula de teologia, dei aula durante muitos anos. Aliás, até o começo da pandemia eu dava aula de teologia.
E algumas vezes eu era chamada para ir, assim, chá de mulheres, algum lugar assim, ou dar palestra para jovens e adolescentes. E quando eu chegava lá, a gente se deparava com esses temas super difíceis. E a gente ficava, às vezes, meio sem muitas ferramentas para estar chegando nessas pessoas, para estar falando com essas pessoas. E, através disso, Deus começou a falar comigo, né? E depois de muitos anos, eu fui enfrentar uma faculdade, né? Fui fazer cursinho preparatório. Eu era a única tiazinha no meio dos adolescentes. Mas isso é interessante, que nunca é tarde demais. Nunca. Isso é um incentivo hoje. Sim, sim. Vale a pena. E se você tem o sonho de fazer a faculdade, não importa a sua idade. Mas eu senti mesmo uma convocação de Deus para isso, né? Até porque eu via muito sofrimento emocional. Né? E às vezes falava para a pessoa só, eu vou orar por você, para mim me sentir, às vezes, eu achava que eu tinha que ter uma escuta, tinha que conversar com a pessoa, tinha que, né, entender o sofrimento dela. E aí eu fiz a faculdade de psicologia já, sou formada há alguns anos, sou psicóloga clínica. Fiz uma especialização na faculdade de medicina da USP, sobre neuropsicologia. Então, a minha visão hoje sobre esse tema não é só uma visão assim, é uma visão também biológica, né? Cerebral. O que acontece com uma pessoa quando ela está nessa situação? Então, é um tema assim muito amplo, né? E eu espero que nesta noite a gente possa, porque assim como é um mês de prevenção ao suicídio, a gente nunca quer falar do suicídio, a gente quer falar da prevenção, né? Porque o suicídio, na verdade, é o último estágio da dor humana. Então, só para ficar entendido aqui, o mês de Setembro Amarelo, ele é o mês da prevenção. Da prevenção no suicídio. Maravilha. E existem até alguns protocolos, né, que é muito interessante, porque nesse mês de setembro, nós vemos muitas pessoas falando sobre suicídio, mas existem protocolos exatamente para a mídia, para o marketing, né, para que não tenha aquele efeito, né, dominó, aquele efeito, porque dependendo de como a pessoa aborda o assunto, ela pode até acionar alguns gatilhos, né? Desencadear algo que não entendi. Sim. Então, para a gente começar, Felipe, eu acho que é interessante. O que é, então, o suicídio? Então, o suicídio é quando o ser humano, quando a pessoa, ela provoca a sua própria morte intencionalmente, né? Então, alguém que não tem intenção, mesmo que ela tenha provocado, de repente se coloca numa situação de perigo, mas a vontade dela não é morrer, mas a gente sabe que a situação que ela se coloca em perigo pode trazer isso. Em si não é um suicídio. O suicídio é quando ela tem intenção mesmo de tirar a própria vida. Ela está revoltada com alguma coisa e aí surge o pensamento, fala assim, não tem mais por que viver. É isso. Mas na verdade, quando chega às vias de fato da pessoa cometer um suicídio, muito difícil ela não ter feito antes algumas tentativas. Poxa vida. Geralmente são ela 4, não acorda, 5, né? Não, hoje, não. eu quero morrer hoje. Não, Isso aí é muito difícil. Ela já teve outras tentativas, ela fez toda a elaboração que a gente fala que é a ideação suicida, que é o pensamento recorrente sobre isso. Então, o suicídio ele é a ponta do iceberg. Sim. Mas embaixo tem muita coisa. E isso até conecta, Kessia, a pergunta que eu ia fazer à senhora, eu vou fazer à senhora. O que leva a pessoa a tomar uma decisão dessa? Né, de suicidar, de tirar a sua vida, porque assim, eu acho que a pessoa deve estar muito malzona, né? Deve estar muito, assim, para tirar a sua vida, porque, poxa vida, essa pessoa deve ter seus pais, deve ter filhos, deve ter parentes, né? O impacto que acontece quando a pessoa comete isso. Mas eu queria entender o que leva a pessoa a tomar uma decisão dessa. Então, quando nós falamos de suicídio, nós falamos que as causas são multifatoriais, né? Sim. Quais são esses fatores? Vários. Então, nós observamos muito, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, segundo o IBGE também, que verifica isso. Aí, no caso já dos óbitos, né, que a primeira causa são as doenças mentais. Doenças mentais. Doenças mentais. Então, hoje, o maior índice, tem mais ou menos 40% dos suicídios hoje, são todos uma causa, né, a causa última de uma doença mental não tratada.
E, então isso é muito interessante, que quando nós observamos, ou ficamos sabendo de uma pessoa que se suicidou, ela está no último estágio. Ela não tem mais, ela não vê mais Meu saída, ela não vê mais futuro. Então uma das causas é essa, a desesperança. Ela não tem mais esperança, ela não tem visão mais de futuro, ela se sente totalmente desvalorizada, né? Igual você falou, ela pode ter família, mas pode ser que não. Nós estamos vivendo em dias de uma sociedade onde os papéis da família estão bem deturbados, muito difícil. Ou ela sente que é um peso, né, para a família, né? Também. No Tem caso essa dos sensação. idosos, tem Isso. acontecido muito isso. Ela sente que é um peso, né, para a família. Sim. Uma coisa que eu já ouvi falar muito, irmã Luciana, é que o suicídio é falta de vínculos, né, de alguns vínculos que a pessoa perdeu. Isso também é uma dessas causas? Então, Pode ser? Pode acontecer, é um dos fatores, mas assim... Então, Vínculos porque... que eu falo é vínculo familiar, um relacionamento, perdeu o namorado, igual acontece com o adolescente, Sim. perdeu o emprego, perdeu o casamento, né? Não só a doença da mente, mas o vínculo fez com que desencadeasse esse suicídio. Então, é um pouco difícil falar sobre isso, porque assim, quantas pessoas já não perderam tantas coisas? É verdade. Né? Então é muito complexo. Tem gente, eu olho pessoas dentro da igreja hoje que teve perdas tão grandes que eu não sei como essas pessoas ainda... Sim. E as pessoas estão ali. Sim. Então, se a gente falar que é só por causa disso, a gente está sendo negligente. Sim. Porque cada um sente a perda e sente a dor de um modo. Às vezes o que é grande para mim, para você não é. Mas para mim é insuportável. Então isso daí é muito subjetivo de cada um. De repente, um término de um namoro para um adolescente pode ser uma causa, né? Mas só que ali não é só isso. Ali tem a baixa autoestima. Ali tem o sentimento de que ninguém a ama, talvez até porque já teve muitas rejeições, né? Porque essas memórias a gente vai guardando desde a gravidez, desde o momento que nós estamos sendo gerados. Então é muito interessante quando a gente faz o trabalho com as pessoas, de saber como essa pessoa foi gerada, como foi na mãe, como estava o relacionamento, porque as crianças elas sentem tudo aquilo. Né? Então ela já vem, pode ser também que geneticamente ela já traga alguma carga, de repente se na família tem alguém que já foi usuário, né, de droga, então ele tem uma tendência às vezes a não lidar muito bem com algumas frustrações da vida, ele já nasce, né, com essa predisposição, então é muito fatorial. Exemplo, uma pessoa que ela tem, é por isso que eu falo assim, sempre está vinculado à depressão. Por quê? Porque quando o sujeito está deprimido, ele não tem forças para superar muitas vezes obstáculos. A depressão, ela anda junto, ou ela é um fim. É lógico, ela vai ser o meio para a pessoa entrar no suicídio. Sim. É a depressão, primeira causa. Segundo, transtorno bipolar, que é quando a pessoa ela tem as duas, né? No caso, ela tem os momentos de hipomania, de euforia, que é a ansiedade exacerbada, e também tem momentos muito graves de depressão, que a gente fala que é o transtorno depressivo maior. Quando a gente fala de depressão, é interessante falar que não é o humor deprimido. Não é você ficar, hoje eu estou triste. Isso é normal na vida de qualquer pessoa. O adolescente pode acordar e falar assim, olha, meu cabelo não está legal. Eu nasceu uma espinha aqui. E ficar triste, ficar chateado. E é interessante que adolescente tem muito isso, né? Isso, eu quero Hoje acorda, tá feliz, dando risada, tá cantando. Aí eu tem quero outro aquele dia que All-Star, acorda, eu não comprei. Ai, meu Deus. Aquele menino não me ama, não me respondeu. Ó céu, ó azar, Aí amanhã não, amanhã já tem Já um novo acorda, crush, exato, já tem uma exato. nova situação. Hoje nós estamos tratando aqui sobre o assunto de suicídio, né? Eu quero chamar a você, participe conosco desse programa. Eu estou falando por essa câmera aqui, eu quero olhar para você e te chamar, olha aqui no fundo dos meus olhos, faz perguntas. Nós estamos falando sobre suicídio hoje, com a missionária, profetizando já, a diaconisa Luciana Valentim. Ela é psicóloga, ela conhece muito sobre esse tema, e eu quero que você mande a sua pergunta. Nós vamos ler aqui a sua pergunta, e daqui a pouquinho já vamos ler a primeira pergunta dos internautas. Mas nós temos uma convidada que quer fazer pergunta também. Opa, vamos lá? Quem é a convidada, Kessia? É a Raquel. Raquel tem 15 anos, não é isso, Raquel? Raquel da Regional de Cajamar. Quer mandar um beijo, Raquel, antes de fazer a pergunta? E faça a pergunta para
para a psicóloga Luciana. Quero mandar um beijo a todos vocês que estão assistindo. Não sei o que falar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Fica- A primeira vez, então, um pouco nervosa. É uma pergunta que mandaram. Dados da OMS mostram que os casos de suicídio são mais comuns entre idosos e tem crescido muito entre jovens e adolescentes. Por que esse aumento entre os jovens e adolescentes? Posso já? Pode. Por favor, fique à vontade. Então, esse caso só referente aos idosos, ele é muito recente, né? Teve, mas o aumento ele é muito recente. E dá-se exatamente por causa disso. E isso também é uma visão ocidental, né? Porque no Oriente, os idosos eles são tratados de outro modo por causa da cultura lá, que dá que eles têm muito carinho, eles dão muita atenção para os idosos. Agora, no Ocidente, nós sabemos que é uma cultura totalmente jovem, né? Não há lugar para o idoso, não há lugar para aquele que não produz mais, né? Aquele que o idoso ele é visto como aquele que não dá mais, não tem mais nada a agregar A na oferecer, sociedade. vamos dizer assim? É assim que é visto. Então, É triste isso, né? muito, muito triste. E hoje nós estamos vendo muito caso de idosos que estão totalmente desamparados pelos filhos, Meu Deus. filhos brigando por herança de idosos já ainda vivos, né? O aumento do caso, porque assim, além de ser Setembro Amarelo, eu gostaria até de falar sobre isso. Também divulgamos, né, o Setembro Roxo, tá? Que é o de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Olha aí. Tá? E é um tabu falar que isso é coisa de idosos, não é? Não Existem pessoas com 40 anos sendo diagnosticadas, 50 anos sendo diagnosticadas com o mal de Alzheimer. Está aumentando assim de um modo muito grande, assustadoramente. Desculpa falar, o Alzheimer ele é causado por estresse, é isso? Por nervosismo? Ainda não se sabe Tem a quais são os causa, né, fatores. os fatores, não se pode ser sabe. inúmeros também, né? Inúmeros. Uma das coisas que nós sabemos é que os neurônios eles começam a morrer. Olha aí. Tá? Os neurônios começam a morrer, tem o próprio cérebro ele começa a atrofiar, tá? Então, tem perda de memória, sim, né? Sim. Só que um dos primeiros sintomas é a depressão e Meu irritabilidade. Porque assim, Desculpa, o nosso cérebro depressão e irritabilidade, alteração de humor. olha aí. Tá? Então, depois que começa a vir as perdas de memória, Meu Deus, meu são os Deus. primeiros sintomas. E é interessante essa pergunta que ela fez, né, Kessia? Porque assim, eu não imaginava, viu, mano, Luciana, que começava a grande quantidade de pessoas que tiram a sua própria vida começa nos velhos. Para mim, eu pensava que a grande quantidade era os jovens, mas a senhora explicando, é mais no Ocidente, é isso? Aqui no Ocidente. Na verdade, o número, acho que o país que tem mais suicídio é o Japão, não é isso? Então, mas aí de jovens, né? De De jovens. de Lá- jovens. Então, lá no Oriente, no No Ocidente, Oriente, meu Deus. eles têm uma cultura, assim, de valorizar muito os idosos, Ah, a entendi, sabedoria. entendi. Eles Que não geralmente é o são nosso chefes da caso. família, que não é o nosso caso. Poxa vida, Nosso gente. caso. Muda, diferente. Muda, Olha, tá é vendo outra de cultura. país. Olha aí, pessoal. Nós, o brasileiro, somos em 8º lugar, É. o país mais suicida. E isso é tão interessante que a senhora está falando, porque nós vemos às vezes até na igreja pessoas que não valorizam os velhos, Sim. né? Quantas vezes jovens desprezam os mais velhos? E a Bíblia fala, né? São os velhos, porque deles vem a sabedoria, né? Poxa vida, olha que interessante, gente. Olha que interessante. E por conta disso, muitos tiram a sua própria vida, né? Porque eles se sentem um peso para a Desprezados. sociedade. Olha aí. Desprezados, às vezes eles não têm mais autonomia, então ele perde sua autonomia, os filhos pegam a guarda, a tutela, né, a curatela, e ali fica aquela briga por herança. Meu e ali Deus. um joga para um lado, outro joga para o outro. Joga no Ainda mais se asilo. ele tiver problema Sim, de saúde. sim, Ainda sim. mais se ele tiver problema de saúde. Muito forte isso. Você tem mais algum... Aline? É, Raquel. Raquel, eu falei para você que eu ia trocar o nome. Ele troca o nome, não tem Outra problema. pergunta que eu queria fazer é como que a gente pode observar em uma pessoa que tem depressão ou se levar ao suicídio? O que a gente pode Está observar com nela? indícios já É. de suicidas, né? Então, a depressão em si, como eu disse, humor deprimido é uma coisa, isso daí todo mundo passa, né?
Mas o diagnóstico de depressão, ele tem 9 critérios, tá? Um deles é o humor deprimido, né? O outro é a perda de prazer pelo que ele gostava. Então, assim, vamos falar com os adolescentes jovens. Você que está vendo um amigo que gostava de cantar, que gostava de tocar, que gostava de sair, que gostava de participar das coisas. Você vê que ele não quer mais, que ele não tem mais vontade, que ele não tem mais prazer. Tem que começar a observar. Olha aí. Né? Tem que começar a observar. A pessoa, uma das coisas também que tem muito comum é o estranhamento. A pessoa começa assim, estranhar as coisas que para ele era comum. Não é só a perda de vontade. Então, quer dizer, uma igreja que ele sempre congregou, os amigos que ele sempre andou, o grupo que ele sempre cantou, ele não se sente mais. Aquele lugar ele é estranho para ele. Ele começa a achar que aquele lugar não é para ele, que as pessoas não gostam dele. Sabe? Começa aquela coisa, e às vezes a gente acha que é só, fulano está desanimado espiritualmente, né? Mas muitas vezes ele está com uma doença da alma, ele está com um problema, né, emocional. Meu Deus. Produção, temos perguntas da internet? Vamos lá, temos perguntas? Solta aí pra gente, por favor, as perguntas da internet. Daqui a pouquinho, eu quero fazer uma pergunta quente que chegou aqui pra gente. Assim, porque muitos homossexuais, eles se suicidam. Chegou essa pergunta pra gente. Por que muitos homossexuais se suicidam? Daqui a pouquinho a senhora vai responder, tá? Segura aí. Vamos lá, primeira pergunta. Dá para enxergar aí, Kessia? Daqui, aqui, ó. O que significa suicídio e depressão? Ela já deu uma pincelada. Uma pincelada. Qual que é a diferença? Ela já falou aqui. Ela já deu. Tem mais pergunta? Gente, mande pergunta. Tira suas dúvidas hoje. Hoje é a oportunidade. Mandar um abraço para o Vitor Gamer. Obrigado, Vitor. Tem mais perguntas? Tá chegando. Então, enquanto a missionária vai tomar uma água, a Luciane vai tomar uma água, vamos louvar a Deus com o hino? Vamos lá, eu queria chamar a nossa irmã Juliana Vila Perus. Vila Perus. Está conosco aqui. E você, fique aí, mande perguntas para a gente. Nós queremos tirar suas dúvidas. Daqui a pouquinho, a missionária vai responder aqui. Eu estou falando missionária, mas receba aí, em nome de Jesus. A nossa irmã Luciane, psicóloga. Aleluia. Ela vai responder o seguinte: por que os homossexuais, muitos deles, tiram a sua própria vida, se suicidam? Ela vai responder para nós. Juliane, seja muito bem-vinda. Louve ao Senhor. Glória a Jesus. Santos irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha agora as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou e a tua hora chegou. Pega a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é a hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar e a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, glória a Deus. Forte demais. Quem mandou você largar a rede? Volta. Volta urgentemente. Olha, antes de começar aqui, nós estamos falando hoje sobre Suicídio. suicídio. Por que, Kessel? Esse mês é comemorado o quê? O mês de Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio. Então, nada mais, nada menos, o Camp Brasil não podia ficar de fora desse tema. E a gente está abordando isso. Só que a gente está sentindo, Felipe, que tem gente que não está ajudando. Precisa compartilhar. Me ajuda aí. Porque você vai ajudar. Diria o pastor Elisiário, me ajuda aí. Você vai ajudar alguém que está do outro lado precisando. Exatamente. E aqui a gente está hoje com uma especialista. Poxa vida. Ó, só para passar para vocês aqui, nós fizemos uma enquete no Instagram, no @CampBrasil, né? E eu vou passar alguns dados para vocês que a gente coletou aqui. É o seguinte: você conhece alguém que se suicidou? 49% disseram sim. 51% disseram, nossa, quase não sai. Disseram não, né? Outra enquete que nós fizemos: você conhece as causas do suicídio? 85% das pessoas falaram que sim. 15% falaram que não. Que mais? Outra: você acha que podemos prevenir o suicídio? 94% das pessoas disseram sim. 6% das pessoas disseram não. Então tem gente com dúvidas ainda. Tem muita gente com dúvida, muita gente com dúvida. E hoje é a hora, é o momento, é o dia de nós sanarmos todas essas dúvidas. Eu não sei o que comi hoje, que eu estou errando todas. As palavras quase não estão saindo, mas vai sair em nome de Jesus. Temos uma pergunta? Vamos lá. Você fez a pergunta... Ela já vai responder. Vamos fazer a do internauta e você continue mandando pergunta, né? Vamos lá, Kécia, pode ler, por favor. William Lima faz a pergunta: a pessoa que tem esquizofrenia, a taxa de suicídio é alta e por quê? Bom, é forte essa aí, hein? Então,
É assim, sobre os esquizofrênicos, nós não temos muito assim dados sobre a esquizofrenia, essa doença em si, né? Mas nós sabemos que os esquizofrênicos, geralmente, eles também têm uma dificuldade muito grande de viver, né? Muitas vezes eles sofrem por depressão também, além da esquizofrenia, porque a esquizofrenia é a perda da realidade. Então, o que acontece? No momento que ele está em surto psicótico, no momento que ele, às vezes, não está tomando os medicamentos, fazendo tratamento direito, o que acontece? É igual acontece com o usuário de droga, tá? O usuário de droga também, ele tem momentos de paranoia, de psicose, né? Que é o momento que ele acha que alguém está correndo atrás dele, que alguém quer matar ele. Então, muitas vezes, ele se joga debaixo de um automóvel, ele pula de algum lugar, não é porque ele tem a intenção de morrer, mas é que ele está fugindo. No mundo dele, ele está vendo uma realidade que não existe. Ele está vendo bicho, ele está vendo monstro, ele está vendo coisas que não é real. Então, seja por isso que os esquizofrênicos muitas vezes se suicidam. Mas aí é que está, eles tiram a própria vida, mas naquele momento que ele está totalmente fora da realidade, a intenção dele é se livrar daquilo, não exatamente... Acabar com a vida. Acabar com a vida. Acabar com a dor, né? Isso, porque na verdade o suicídio é isso, né? É acabar com a dor no que está sentindo. Freud, ele fala assim, que o suicídio, ele é o desejo de eliminar o objeto, né? O objeto da dor, né? Então, quer dizer, a pessoa ela não quer morrer, ela quer parar, ela acha que aquela é a única solução para se livrar da dor que ele está sofrendo, né? E nós sabemos que não é, mas na mente dele, a dor dele é tão grande que ele acha que não tem saída. Mas quando ele procura ajuda, ele vê que tem saída, ele vê que tem solução, ele vê que ele não é aquela dor, que ele não é aquela doença, né? E aí eu quero dizer, antes de responder a outra pergunta que você já tinha feito anteriormente, forte. Que não é que todo mundo que tem depressão há doença, né? Que é diferente de estar deprimido. Opa, então depressão é uma doença? É uma doença, sim. A Organização gente. Mundial de Saúde, quando fala desses números, que é a primeira causa... Não é gracinha, não? Não, é doença. E também não é coisa do mal, assim... Não, é uma doença. Crente tem depressão? Sim. Ah, então, lembra quando eu falei que um dos primeiros sintomas que pode acontecer no Alzheimer é a depressão? É por causa da morte dos neurônios. Tá? Olha aí. Se você fizer hoje, né, como eu estudo neurociências, né, e a neuropsicologia, se você fizer uma ressonância magnética numa pessoa que está deprimida, eu estou falando da doença mesmo, da pessoa que está na depressão de último grau, porque existem 3 graus de depressão. Você faz a imagem do cérebro dela, o cérebro dela, quando a pessoa está normal, está bem, está feliz, né, que é uma pessoa que não tem a doença, o cérebro dela é todo coloridinho, né, sai na ressonância todo colorido. Quando a pessoa tem depressão profunda, a ressonância sai bem apagadinha. Os neurônios, nossa, é como se tivesse milhões de conexões, como se tivesse um campo magnético muito grande, estou falando uma linguagem assim, para os adolescentes entenderem. E quando a pessoa está com depressão, o cérebro não tem essas conexões, elas são perdidas, ele se apaga. É por isso que a pessoa não tem. Uma das coisas ela fica lenta, quem tem depressão fica muito lenta, dorme demais ou dorme de menos. Meu Deus. Né? Então, tem uma mudança de comportamento muito grande. Né? Não é só estar triste. Deus. Existe muita coisa. Olha que informação rica, gente. Olha, e daqui a pouquinho... A nossa irmã Luciana vai vir com remédio para isso, né? Se você está com essas intenções de tirar a sua vida que você deu para Deus, né? A sua vida que que Deus fez e você quer tirar agora, né? Então, assim, ela vai vir com a solução para isso, porque tem solução para isso, né? Tem solução. Mas a pergunta que não quer falar, daqui a pouquinho nós vamos ler a pergunta da nossa irmã Márcia, que está fazendo para a gente, mas uma pergunta que mandaram para a gente, Kessia, eu achei muito forte, né? Por que entre os homossexuais o índice de suicídio é muito alto? Por quê? Sim, não só os homossexuais, né? Os transexuais... Também é muito grande, talvez até mais do que os homossexuais. Eles determinam um nome, né? LGBTQ, sei lá. LGBTQ+. Isso, esse treco aí. Então, por quê? Por causa que o próprio indivíduo, ele tem aquela luta interior
embora eles tenham aquele pensamento, ele quer tomar uma outra sexualidade para ele quer... Mas ele tem uma luta interior, porque, ao mesmo tempo, às vezes ele não se aceita. Né? Já teve casos de pessoas que não se aceitavam, que mesmo tendo tendências, querendo, participando, eles não se aceitavam. Também tem a questão da família, muitas vezes, não aceitar, né? A família rejeitar, a família abandonar. Tem a questão também da sociedade, né? A sociedade, eles sofrem muita violência, né? E aí a gente tem que falar que a igreja é o lugar onde que nós temos que receber os doentes. Sim. Jesus veio para Aqui os doentes. Sim. É pecado ser homofóbico, tá? Que a homofobia fala do quê? De ser violento, de matar, de ferir, né? Nós temos que acolher essas pessoas, elas também Ao contrário do que são as pessoas dignas. falam, sim. a igreja não é homofóbica. Não, a igreja não é homofóbica. Tanto que nós temos, né, muitas pessoas que vieram, conheceram o evangelho, estão na igreja. Então, isso, é a falta de aceitação da sociedade, os medos, são os bullying que muitas vezes elas sofrem na escola, né? As decepções amorosas, é muita coisa. É muito pesado para eles. É verdade. E eu percebo que a grande rejeição que eles têm e a grande frustração que eles têm é justamente a rejeição da família deles. Né? Então, muitos tiram a sua própria vida por conta disso, porque a família não aceita. Não arruma emprego. Não arruma emprego e outras coisas mais. Mas esse tema é muito forte, mas tem solução para isso também. Né? A igreja é a solução, como vocês disseram. A igreja ela não é homofóbica, porque a homofobia é agressão a essas pessoas. O ódio, né? O ódio a essas pessoas. Jamais Jesus ensinou isso. Sim. Pelo contrário, ele ensinou o amor a essas pessoas. Agora é o seguinte, Jesus sempre mostrou o pecado que essas pessoas estavam cometendo. Né? Gente, a homossexualidade ela é o ato que a pessoa comete o pecado? É isso, psicólogo? Você pode me ajudar? O ato que a pessoa comete? O pecado que a pessoa comete. O homossexualismo e a homossexualidade tem uma diferença, né? Isso, Tem uma diferença. Seria o ato e a homossexualidade é a sexualidade dela, né? Exatamente. Então, assim, a igreja jamais vai rejeitar, mas o pecado que ela pratica, isso sim, a Bíblia condena, né? Mas a Bíblia tem solução para isso. Não há tem pecado cura que não para perdoe, isso. né? Poxa vida, quantas pessoas que a gente vê aqui pregando, pessoas que eram ex-drogados, bêbados, se prostituíam, homossexuais, mas Deus foi lá, deu um banho de graça, limpou e trouxe, e hoje são pais, mães, têm uma família. Então Jesus tem a solução para esse problema também. E como tem? Nós temos uma outra adolescente, Felipe. Ela também é de Cajamar, é a Nicole. Nicole, você tem quantos anos? Eu tenho 15 anos. Nicole, antes de fazer sua pergunta, quer mandar um beijo? Eu quero mandar um beijo para o grupo dos adolescentes Peniel, lá de Cajamar. E posso fazer a pergunta? Pode, fica à vontade. A minha pergunta é: suicídio é pecado? E quem praticou tem salvação? Meu Deus. É forte. Direto e reto, hein? Bom, eu como profissional e também sou uma serva de Deus, eu penso assim, que o suicídio em si, eu vejo hoje, e como estudiosa, eu vejo isso como o último grau da dor humana. Né? Quero deixar aqui a minha resposta. Uma pessoa, nosso cérebro tem mecanismo de defesas muito grande. Se você para de respirar, você fala, eu vou tampar o nariz agora, não quero mais respirar. Você vê que o seu próprio sistema nervoso, ele obriga você a respirar. Você não consegue parar de respirar porque você quer. Ele sozinho já... Então, são mecanismos de sobrevivência. Tá? Tem pesquisas de um israelense que saiu no jornal The Guardian, que fala sobre esses mecanismos de defesa serem tão grandes que eles até nos preservam de pensamento de morte.
Quando você começa a pensar nisso, o seu cérebro ele traz outras imagens para você. Então, uma pessoa que está com uma depressão, que eu estou falando no último grau, né? Está totalmente doente, uma pessoa que ela muitas vezes não tem mais senso do que é certo, do que é errado, ela não tem mais senso do que ela está fazendo, porque esse é o grau de alguém que tenta tirar a própria vida. Naquele momento, gente, eu penso assim, que a consciência desse ser humano muitas vezes não está mais nem, como que eu digo assim, tendo uma plena clareza do que está acontecendo. Uma plena clareza do que está acontecendo. Eu falo isso porque eu conheci alguns sobreviventes de tentativa de suicídio, porque nem todo suicídio ele consegue chegar às vias de fato. Hoje em dia, lá no HC, existem muitas pessoas que estão fazendo por reabilitação, principalmente jovens, tá? Porque tentaram e não conseguiram ir até o final. Então ficaram paraplégicos, tetraplégicos, ficaram com sérios danos mentais, porque faltou oxigênio no cérebro e tantas outras coisas. E a primeira coisa que eles voltam é um sentimento total de vergonha, total de não acreditar o que estava acontecendo com eles, o que eles estavam fazendo naquele momento. E aí só profissionais da saúde que estavam envolvidos com isso vê a dor, vê o arrependimento deles. Então, eu digo para vocês que é uma coisa muito tênue. Eu acho que o coração do homem, que é errado, nós sabemos que é. Isso daí eu não contesto. Por quê? Porque o próprio livro de Romanos 14, 7 fala assim, quem vive, vive para Deus. Então, quer dizer, se Deus deu fôlego de vida para todos, é para nós vivermos essa vida, né? A própria Bíblia nos fala que o pensamento dele é pensamento de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a morte, o tirar a vida, nunca é a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é perfeita, de nós vivermos bem, nós vivemos com saúde, né? Vivemos em paz. E esse próprio versículo, esse próprio capítulo 14 de Romanos, ele fala assim também, né? Que nós... quem é tu que julga o teu irmão? Forte. Né? Quem é tu que julga o teu irmão? Então, eu acho que isso daí é um caso tão sério, tão sério, tão sério. Porque algumas pessoas, durante o período das coisas que elas estão fazendo, isso nunca é o caminho, nunca é a saída, nunca deve se acontecer isso, né? Mas assim, já vi casos de relatos de pessoas que naquele momento ela só pedia para Deus, me ajuda, o que eu fiz? Eu vi pessoas falando assim, olha, Deus, me ajuda, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Né? Até porque, acho que na cabeça delas, realmente não tem a noção de nada, irmã Luciana, porque a vida, ela não acaba aqui na Terra. Sim. Existe uma eternidade. Sim. E eu acabar com a minha vida agora, Felipe, não quer dizer que acabei com os meus problemas, opa, acabou com tudo, não. Então, a pessoa, quando acaba com a vida, realmente, como a psicóloga falou, é o último estágio da sua dor. Eu acabei com tudo. E, na verdade, não. Existe a eternidade. E aí ela nem tem essa noção que tem a eternidade esperando ela. Então, muitas vezes, ainda mais quem conhece, né, dependendo da religião de cada um, ele na hora do desespero, ele toma atitude, depois ele, meu Deus, me ajuda, o que eu estou fazendo? E muitas vezes acontece isso. Então eu acredito que durante algum momento de lucidez dessa pessoa, ela até muitas vezes clama a Deus mesmo. Sim. Clama a Deus. Então, para mim, acho que o coração do homem é uma terra que só Deus pisa, né? Eu não sei como que é os últimos momentos, então para mim falar que todo mundo que comete, não sei. Eu não posso ser... Eu deixo isso daí para os pastores, para os líderes, né? Mesmo dentro da teologia. Final. Mesmo porque o próprio Romanos 14 fala assim, ó, que cada um dará conta de si diante de Deus. Tá aí, a resposta tá aí. Né? Então, o ladrão da cruz, aparentemente, naquele momento que ele estava ali, o ladrão que estava na cruz, né? Ele parecia que era o fim, não era? Não parecia que era o fim? Todo mundo olhava, vai morrer ali. Aquela conversa dele com Deus foi tão particular ali, foi um momento tão único, foi um momento tão especial, que aos olhos de todos, aí morreu, né? Mas o Senhor disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então, aleluia. Eu me atenho à palavra, eu não quero ser juíza, eu não quero, né? Eu prefiro não. Sim. Vamos para a pergunta da tela que a... Vamos lá. Cadê a... Tirou a pergunta da tela. Aí, voltou. Márcia pergunta, Luciana, dizem que quem fala que vai se matar, mas não tem coragem de fazer. Isso é um fato ou é um engano?
É mito. É mito. É mito. A pessoa que quer suicidar, ela sempre dá sinais. Dá sinais. Tá, sempre dá sinais. Quais são os sinais? Ó, muitos sinais, assim, primeiro, a pessoa ela muda totalmente, como eu disse pra vocês. A pessoa que tá com depressão, que tá com algum problema, ela muda totalmente. A pessoa vê que ela não é mais tem a mesma atividade, que ela quer se isolar, principalmente das pessoas que têm mais empatia por ela. Por isso que é normal uma pessoa, quando ela quer fazer alguma coisa, ela foge, vamos falar do nosso âmbito, foge do líder, foge do pastor, foge das pessoas, dos amigos, foge daquelas pessoas que vão acolher ela não quer mais ficar em grupo, ela quer se isolar. Então, esse é um dos grandes sinais, tá? Outra coisa também, ela começa a distribuir os seus bens. Muitas vezes ela começa a dar, sabe aquele sapato que ela gostava, a blusa que ela gostava, aí eu vou deixar para você, vou dar para você, vou dar para você. Ela começa a fazer uma distribuição. Olha, eu não sabia disso. Começa. E aí as pessoas começam a perceber, mas você gosta tanto disso, porque você está dando. Às vezes por irmão, para irmã, para o primo, para alguém que está mais próximo, né? É como se fosse assim, distribuindo uma herança, né? Pessoa que tem ideia, está pensando nisso. Outra coisa também, aquelas palavras, ai, vontade de dormir e não acordar mais. Ai, que vontade de sumir. Ai, que... Sabe, essas palavras, assim... Negativas, né? Eu não sirvo para nada, não presto para nada, eu sou uma decepção para todo mundo, eu sou uma decepção para Deus, uma decepção para a igreja, só peso, só coisas ruins, são palavras ruins. Não significa que quem está fazendo isso tenha, mas nós temos que observar. E trazendo para o espiritual, o inimigo aproveita dessas palavras e já vai colocando intenções no coração dessas pessoas, né? Vai aproveitando-se do desespero, né? A gente recebeu uma pergunta aqui, que é assim, ó, quem pratica a automutilação, se corta, né? Podemos considerar um suicida em potencial? Não. Na verdade, essa pessoa está em grande sofrimento, porque assim, essa prática da automutilação, muitas vezes ela não é com intenção de suicídio, tá? Muitas vezes o que acontece? É uma prática que está sendo muito usada principalmente pelos jovens, né? E aí é muito interessante, né? Quem tem filho, quem tem amigos que às vezes no maior calorzão, tá de blusa no moletom bem longa, tá com né? Todo coberto. Todo coberto, né? Aquela coisa toda. A dor psicológica dele é tão grande, pelo menos é assim que ele se refere, que quando ele se corta, ele entende que ele presta atenção na dor do corte e parece ele acha que está dando um alívio, mas depois volta, além de ter a dor do corte, a dor do arrependimento do que fez, ainda continua com o problema. Meu Deus. Né? Então, quer dizer, tanto o suicídio como a automutilação, ela piora a situação. Ela piora a situação. Mas existem casos que quando a pessoa ela se corta de um modo muito profundo, ela pode atingir. E mesmo não querendo, ela pode dependendo do lugar, né? Chegar. Porque tem lugares corta nossos, corta uma veia, veia, sei lá. Meu Deus do céu. Gente, você está gostando desse tema? De verdade? Vocês estão gostando desse tema? Nós estamos falando aqui sobre suicídio. Olha que tema forte. Por que suicídio? Porque esse mês é o mês da consciência... A prevenção. A prevenção ao suicídio, né? Então nós estamos tratando este assunto aqui. A nossa convidada, a nossa diaconisa Luciana Valentim. É isso, Valentim? Sim. Valentim, lá do Santa Maria, da nossa regional lá de Santa Maria, do Ministério de Perus, e tá esclarecendo muita coisa pra gente aqui. Ô Késsio, muitas pessoas têm dúvidas. O que fazer? Como fazer? Já está numa situação terrível. Como fazer? Qual a prevenção, irmã Luciane? A senhora vai responder isso daqui a pouquinho. Ok. Tá bom? Nós vamos louvar agora mais um louvor com a nossa irmã Juliana Nunes. É isso? Nunes. Acertei, aleluias. A nossa irmã Juliana vai louvar a Deus. E você continue mandando perguntas. Daqui a pouquinho, a nossa irmã Luciane vai falar sobre a prevenção. Tem prevenção para isso? Tem, como tem? Tem jeito para essa situação? Essa live é uma prevenção. Olha aí, Já. essa live é uma prevenção. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus, com a nossa irmã Juliane, lá do Vila Perus, está conosco aqui. É um prazer, em nome de Jesus. Fique à vontade, nossa irmã.
Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Aleluia. Que Deus abençoe a Juliana. Você ainda vai louvar? Não. Você vai estar louvando agora. Porque o teu Deus, o nosso Deus, é o Deus de milagre. Essa noite nós estamos falando sobre um tema muito forte, que é o suicídio. Para quem não pegou o começo do programa, nós falamos um pouquinho aonde mais de 800 mil pessoas, isso são dados da OMS, morrem por ano por causa de suicídio. Infelizmente, é uma das causas que mata, às vezes, mais do que algumas outras doenças, como câncer, como outras doenças que a gente tem na relação de doenças da OMS. E nós estamos aqui hoje com a nossa psicóloga Luciana Valentim, para nos responder algum desses questionamentos, não só como psicóloga, mas também à luz da Bíblia. E a pergunta anterior, antes da Juliana louvar ao Senhor, nós perguntamos a ela quais são os métodos
prevenção do suicídio. E antes dela responder, eu queria que a Nicole tivesse a segunda chance, Felipe, porque eu fiquei sabendo na produção e falou que o pai dela falou que você não mandou um beijo, Nicole. Então ajuda aí para não ficar feio. Aproveita. Aproveita. Faz a sua última pergunta e manda beijo para a mãe, para o pai, para não esquecer, por favor. Tá bom. Eu mando um beijo pro meu pai, Ralph, pra minha mãe, Shirley, pro meu irmão, Nicolas. E, bom, a minha outra pergunta é: qual é o nosso papel como igreja para tratar de pessoas que estão com este pensamento? Olha, além da prevenção, ela vai falar sobre isso. Ô, Nicole, e pra gente, como ela é adolescente, Felipe, vamos perguntar rapidinho aqui. Você já teve algum amigo próximo que passou por isso? Você já conheceu alguém? Você já vivenciou essa prática próxima a você? Sim ou não? Qual foi a experiência? Sim, eu já tive amigos que chegaram em mim e falaram que estavam com vontade de se suicidar, né? E, assim, por ser um assunto muito delicado, uma vida, no momento eu fiquei sem reação. E a primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha mãe, e falamos com a mãe dela, dessa pessoa, e em seguida falamos com o pastor dela. Mas, graças a Deus, hoje ela já não tem mais nenhum tipo desse pensamento, e no fim deu tudo certo. Graças a Deus. É bom saber, porque entre o corredor dos adolescentes, né, deve ter esses comentários, né, psicólogo. E como que eles podem tratar com os colegas, né, com os amigos? Tem até grupo nas redes sociais, Felipe, que ensina como. Em vez em quando sai até uns joguinhos aí, né? Isso. Tinha um da baleia, né? Baleia azul. Tinha um que prendia a respiração. Tinha uns negócios doidos assim, né? Aí agora ela vai nos... Então, duas perguntas. Qual a forma de prevenção? Isso. Mas deixa eu responder primeiro da Juliana. Da Nicole. Da Nicole. Felipe não guarda meu Deus ninguém, do céu. Esquece, gente. Vamos lá. Nicole perguntou como fazer para... Repete. Qual é o nosso papel como igreja? Ah, tá. Bom, a gente pode englobar as duas, né? Bom, como igreja, nós temos um papel fundamental em toda a sociedade. A igreja, ela precisa se envolver nesses assuntos. Porque, embora nós não somos no mundo, nós estamos no mundo. E a igreja, dentro da sua história, ela modificou, o cristianismo modificou muita coisa. Antigamente, o suicídio, visto nas mitologias, visto pelos filósofos, muitas vezes era até como chamado um ato de honra. Dentro da história, vocês vão ler isso. A gente vai ver isso, alguns países ainda como o Oriente Médio, tem aqueles homem-bomba. Homem-bombas, isso. E é como caso de honra, não é? Isso mesmo. E já o cristianismo, ele mudou toda essa visão, ele mudou o mundo, ele mudou a história, Cristo mudou a história. Então, essa visão sobre amar a vida, sobre amar o próximo, sobre o respeito, sobre a caridade, sobre o acolhimento, isso é papel do cristianismo, porque o próprio Jesus falou, olha, eu estive doente, né? Não fosse me visitar, o que? Repreendendo a igreja no papel de não cuidar dos doentes, não cuidar daqueles que precisavam de ajuda. Então, se nós não ajudarmos, não auxiliarmos, nós estamos pecando, né? A própria Bíblia fala assim, olha, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Né? Então, falando para adolescentes, uma das coisas é evitar o sofrimento do outro. Exemplo, não participar de bullying. Se souber que alguém está sofrendo bullying, auxilie essa pessoa. Fale para o diretor, porque o bullying é no ambiente escolar, né? Fale para algum adulto como ela fez, né? Seu nome mesmo? Nicole, como a Nicole fez, é exatamente isso. Procurar um adulto, porque o adolescente em si, muitas vezes ele não tem ferramentas para trabalhar isso. E é uma coisa muito séria. Às vezes, como profissional de saúde mental, às vezes nós lutamos e às vezes temos dificuldade, né? Então, falar com adulto, falar com alguém da confiança. De repente, não quer falar para o pai e para a mãe, porque às vezes se preocupa. Fala para o seu líder, né? Conversa com o seu líder, chega no seu líder. Né? Outra coisa também, ouvir, né? Não achar que... Porque, assim, eu ouço muitos jovens e adolescentes falando assim, eu conto para alguém e a pessoa acha que eu estou querendo me aparecer. Que eu estou querendo... É drama. Eu já ouvi isso. Né? É drama. Então, sempre acolher a dor do outro, né? Porque, às vezes,
a gente, hoje em dia, ainda mais no dia a dia, na correria, a gente às vezes não temos tempo para ver o outro. E nós precisamos olhar para o outro, sem julgar, ouvir, conversar. Porque, gente, às vezes uma coisa pequena, que pode ser sarada logo no começo, ela vira uma coisa enorme, porque não teve atenção, né? Outra coisa, falar, divulgar, fazer igual muitos já fizeram, compartilhou. Quando tiver esse tema, participa, convida alguém, um amigo, né? Fala com outras pessoas, né? Hoje em dia, o negócio está tão sério que muitas escolas já colocaram isso como matéria, né? O meu filho tem essa matéria sobre saúde emocional. Né? Por quê? Por causa de muitas coisas que eles estão vendo. Né? Não esconder, mas ele vai deixar de ser meu amigo, não. Né? Você tem que auxiliá-lo, que amigo de verdade não fala só o que a gente quer ouvir. Né? Amigo de verdade, ele intervém. Né? E outra coisa também que é importante, não divulgar vídeos, não divulgar nada dessas coisas, métodos, modos, né? Não aceitar, não passar para frente algumas correntes, algumas coisas que vêm. Né? Logo que vê isso, denuncia mesmo, fala para alguém. Então, eu acredito que assim, são métodos muito eficazes. Né? Fora procurar auxílio, né, de profissionais da saúde, que muitas vezes essa pessoa precisa. Se está sabendo que um amigo está fazendo autolesão, automutilação, precisa. Hoje em dia nós temos políticas públicas. Esse ano, o nosso presidente ele criou, né, uma lei sobre suicídio e sobre automutilação. Olha que legal. Tá? Depois vocês podem pesquisar, acho que foi agora em fevereiro ou março. Tem uma lei específica para isso. Né? A pessoa que está sofrendo, está com pensamento suicida ou está se mutilando, ela pode ser levada a um posto de saúde, uma unidade de saúde. Ali ela vai ser acolhida, vai ser trabalhada e vai ser observada. E é exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora. Essas pessoas que estão com esses pensamentos, com esses desejos no coração, quem elas devem procurar? Tudo bem, ela tem que procurar alguém público, mas assim, e na igreja também tem alguém ali disponível? Que a senhora indica essas pessoas a procurar? Quais são as pessoas que ela deve abrir o seu coração? Né? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes tem pessoas que abrem o coração, mas para pessoas erradas. E aí as soluções são soluções erradas, são remédios errados, né? Mas tem que procurar a pessoa certa. Quem são essas pessoas? Olha, a gente entende que a liderança, ela é as pessoas mais preparadas para isso. Né? Porque às vezes você conversa com um coleguinha, alguém assim, e às vezes a pessoa não te dá a resposta certa, às vezes até incentiva, né? Eu já vi casos das pessoas falarem, já que você quer fazer, faz logo, fica falando, né, tal. Então, quer dizer, procurar a liderança. Eu acho que o líder dos jovens, o líder dos adolescentes, o pastor, ele é a pessoa indicada para isso, né? Então, por isso que eu acho que líderes, pastores, têm que se preparar, tem que ver que hoje nós temos uma outra realidade. Às vezes, muitos pastores falam, mas antigamente não tinha isso é modinha, isso aqui. Não, antigamente as coisas eram muito diferentes. Antigamente nós não vemos o que nós estamos vendo hoje. Antigamente as pessoas não tinham tanta dificuldade de viver. Hoje em dia é muito difícil. É muita pressão, principalmente para o jovem e para o adolescente. É muita pressão, é muito problema. Existem também a questão de não ser aceito, de não ter, né? Como nós vivemos num país muito consumista, né? Às vezes ele se entristece, se deprime, se sente mal porque ele não tem como comprar um sapato, quando não tem como comprar uma sandália, não tem como comprar um vestido, uma roupa. O que pra gente parece bobeira, porque pelo menos na minha época a gente não ligava muito para isso. É, né? que as exposições eram diferentes, Sim, né? sim. Hoje não, hoje você tem os meios, as redes sociais, que é bem diferente. Então, a liderança, eu acho que... e assim, às vezes pode... a pessoa que não frequenta uma igreja, porque eu acredito que tem pessoas aqui que não frequentam uma igreja que estão nos ouvindo, procurar professores, procurar o diretor da escola, né? Procurar essas pessoas que realmente são profissionais. E ajuda psicológica também, Sim, como a senhora sim. falou. Com certeza, né? esses profissionais, Sim. eles vão indicar para as pessoas certas, os lugares certos. Maravilha. Estamos partindo para o nosso fim. Já, esse Kessia. tema. A hora já corre, Meu Felipe. Deus E se do deixar, o céu. Felipe fala O pouco, assunto tá gente. bom demais aqui. Eu acho que o Felipe tinha que fazer psicóloga, viu? Eu acho que ele tinha que fazer. Ele fala um pouco.
Radialista. E aí, radialista. E eu não falo quase nada, né? Não, é verdade. Dá tudo certinho. Não, aqui você não fala nada, Eu não gente. falo nada, Só sou eu que falo, quietinha. é verdade. Aí eu queria agora só que a senhora colocasse mais um pouco o microfone, estão pedindo para colocar o microfone dela, um pouquinho mais próximo, isso, e responder a última pergunta que foi feita para a gente finalizar, Felipe. Colocaram aí sobre, acho que voltou o tema sobre a questão do esquizofrênico. Como lidar porque tem medo? E por que eles são perigosos? Não, o esquizofrênico ele não é uma pessoa perigosa, ele é uma pessoa doente, uma pessoa que está fora da A realidade. senhora pode dar uma pincelada só? Provavelmente essa pessoa Então, está com a alguma esquizofrenia... dúvida, porque é a segunda vez que ele... A palavra esquizofrenia... William, obrigada, William. Ela fala sobre a perda da realidade. O esquizofrênico é o doente mental que vê coisas, que ouve coisas, depende do grau, alguns... Então, o que acontece? Naquele momento de surto que ele está tendo, ele está vendo coisas horríveis. Ele está imaginando coisas horríveis. Então, ele não é agressivo, ele está se defendendo, ele está numa outra realidade. Agressivo é aquele que tem intenção de machucar o outro. Ele pode machucar o outro, mas não na mente dele, na consciência dele, ele não acha que está machucando o outro. Ele acha que está se defendendo. Né? Então, por isso que talvez eles sejam... mas eles não são perigosos. Existem pessoas que fazem tratamentos, vivem medicados e vivem uma vida normal. E se tiver com esse problema, tem que procurar quem? Quem tem esse problema? Tem que procurar o psiquiatra mesmo. Urgente. Psiquiatra. E outra coisa, nem todo mundo... Posso falar rapidinho? Lógico. Nem todo mundo que tem depressão, o fim dele é o suicídio, né? Nós vemos dentro da história pessoas que foram verdadeiros servos de Deus, que conviveram com essa doença e viveram muito bem. Um deles é o príncipe dos pregadores, que é Spurgeon. Tá? Spurgeon ganhou milhões de almas para Cristo e vivia momentos muito difíceis em que muitas vezes ele tinha até que se afastar, fazer um tratamento, mas isso não impedia ele de servir a Deus e nem de dar fruto. Glória a Deus. John Bunyan também, que escreveu O Peregrino, né? Ele também sofreu momentos muito difíceis, foi preso, mas mesmo assim ele dava testemunho, ganhou almas para Cristo. Até hoje nós estamos impactados pelo livro dele. Então isso não impede, é uma doença, né, a depressão, como uma pessoa que tem problema cardíaco, como uma pessoa que tem problema de diabetes. Se você viver, né, tratando, tomando medicação, fazendo as coisas boas, hoje a neurociência fala muito que a fé é algo muito bom, maravilhoso para o tratamento, para a cura. E se Deus não curar, né? Porque Deus cura, mas se Deus não curar, ele falou para Paulo o quê? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Né? Aleluia. Ainda nesse caminho, eu queria que a senhora, em 3 minutinhos, a senhora fizesse as suas considerações finais, porque o nosso tempo já foi. Estamos falando aqui quase 1h30 já sobre esse tema. É um tema muito bom, muito forte. E eu acho que a gente podia até marcar uma outra vez, né, Kessia, para falar sobre esse tema, porque tem muita coisa, né? Em 3 minutinhos, por favor, suas considerações eu quero contar finais. uma história rapidinho, muito rápido. Tinha uma jovem, ela tinha entre 17 e indo para 18 anos. E um dia ela falou assim, olha, eu estou sozinha em casa, não tenho mais vontade de viver. E hoje eu vou tirar minha vida. Ela esperou a mãe dela sair de casa. Na época a mãe dela era do espiritismo, né? E a mãe dela ia ficar a noite fora. Ela falou, não, eu vou tirar minha vida, que eu sei que a minha mãe ia ficar fora alguns dias. Quando ela voltar, já tinha tudo preparado. Aí uma amiga dela, que estava afastada dos caminhos do Senhor, por isso eu digo para você, mesmo que você esteja desanimado, que você esteja bem fraquinho, que você acha que está com depressão, que você acha que você está doente, você pode dar muito fruto para o reino de Deus. E pode chamar outros para vir para a igreja. E ali ela fez convite para essa moça foi de coque, de roupa, igual de crente, né? Porque ela não queria ser um destaque no meio da multidão, e foi para a igreja, a primeira vez que ela foi na igreja. Quando ela chegou lá, antes de chegar na igreja, ela falou assim, olha Deus, se Deus realmente existe, se realmente o Senhor tem uma obra na minha vida, que uma vez eu ouvi isso, ou o Senhor hoje arranca essa tristeza do meu coração, esse desejo de me matar, hoje mesmo eu acabo com a minha vida. Quando ela entrou na igreja, numa Assembleia de Deus, a hora que ela dobrou o joelho, igual todo mundo, fez até um coque, foi de saia para ninguém, né? Por isso que entra aquele versículo, que Deus não vê como o homem vê. Independente do jeito que você está, Deus conhece o teu coração. Por mais que a gente queira disfarçar, Deus sabe como está a nossa alma. E ali, quando ela se levantou, tinha um homem ali no púlpito, o pastor da igreja, ele olhou para aquela jovem e falou assim, jovem,
No teu coração tu falaste assim: se hoje Deus não tirar essa angústia do meu coração e esse desejo de me matar, hoje mesmo eu volto para casa e tiro a minha vida. E ele falou: moça, você vai morrer hoje sim, mas é para o mundo e vai viver para Deus, porque Deus tem uma grande obra na tua vida, e através da sua vida muitos virão. Glória a Jesus. E essa moça veio para o cristianismo, já está há 25 anos na igreja, e essa moça sou eu. Aleluia! Aleluias. Aleluia. Depois dessa eu vou ficar até de pé agora. Meu Deus do céu. Suicídio não é a solução. Aleluias. Não, não é. Não é. Aleluias, aleluias. Olha aí que testemunho maravilhoso. Que testemunho forte. Queria chamar vocês, chamar também a nossa solução, então. A nossa irmã. Como que é o nome dela, Kessia? A Raquel. A Raquel vem se aproximando A aqui. solução, então, irmã Luciana, é quem? Cristo. É Cristo. E Ele está aqui hoje, Felipe. Ele está aí. Ele está aqui conosco. Ele é a nossa solução. Talvez você está num momento como que a Luciana acabou de falar. Tão querendo acabar com a sua dor. E não entende que existe uma eternidade. Mas Cristo é a solução hoje. A guerra interna que você está passando aí, Ele compreende, Ele entende. E Ele está aqui falando assim: olha, eu entendo a tua dor. Kessia, eu quero dizer a todos que todos vocês são especiais para Jesus. E como? Tem um hino que diz assim, ó: quero que valorizo que você tem. Ou seja, esta pessoa, ela tem um valor. E o valor, irmã Luciane, foi pago ali na cruz. Então, às vezes as pessoas se sentem inferiorizadas, dizendo que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, tanta coisa. É tudo o inimigo tentando colocar coisa na mente, no coração. Mas hoje eu tenho certeza que esta palavra que a irmã Luciane falou aqui, foi até o teu coração, dizendo que você tem valor e que você é especial. Você ouviu esta mensagem que ela disse, esse testemunho que ela colocou há 25 anos atrás, é isso? E se ela tirasse a sua vida hoje, ela não estaria aqui contando pra gente, não estaria aqui com a sua família, não teria vivido aquilo que Deus fez ela viver. Você tem valor. Você tem valor. Eu creio, Felipe. Vocês têm valor. Nós temos valor. Será a hora? Amém. Aleluia. Senhor Jesus, neste momento estamos aqui, Senhor, não só numa palestra, Senhor, mas estamos aqui porque o Senhor marcou este dia, Senhor. Isso estava dentro dos seus planos, Senhor. Esta pessoa estava dentro do seu plano de ouvir o que ela ouviu, de colocar na rede social este momento, Senhor, para ouvir, Senhor, que há esperança, que há solução, que há saída, que há, Senhor, os homens têm os seus tratamentos, os homens têm as suas saídas, mas o Senhor ainda cura, o Senhor ainda faz a obra, não é impossível para ti. O Senhor hoje visita esta vida que está pensando que é o fim, essa vida que acha que não há mais saída, não há mais solução. Que o Espírito Santo do Senhor possa ir a este coração convencê-lo de que o Senhor é a esperança, de que o Senhor é a vida, de que o Senhor é a cura e que o Senhor pode transformar a vida desta pessoa, como o Senhor transformou a minha e transformou a vida de cada um que está aqui neste momento. Pai, neste momento eu repreendo toda ação maligna contra a vida desta pessoa. Senhor, levanta hoje, Senhor, para fazer uma grande obra, para ganhar almas para ti e que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Sabe, você que está assistindo aí,
Guarde no seu coração esse ensinamento de hoje. Se você está com pensamento em tirar a sua vida, procure uma ajuda. O seu pastor, o seu líder, procure os seus pais, a sua família. Procure uma ajuda de um profissional, um psicólogo. Todos querem te ajudar. Isso não pode ser o fim. Você não pode tirar a tua vida. Ei, não tire a tua vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem um jeito para o teu problema. Ele vai resolver. Ele te ama. Jesus te ama. Te ama demais. Sabe por quê? Cante. Oh, aleluias. Cante conosco. Até com gemidos. Oh, aleluias. Inexprimíveis. Oh, aleluias. Aí você pode não perceber que pra ele há algo importante. Oh, aleluias. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, aleluias. Tem o valor, Oh. o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluias. Obrigado. Que Deus abençoe a senhora por ter nos atendido. Kessia. Quero agradecer a Nicole, Deus abençoe a Raquel, Deus abençoe a irmã Luciana, Deus abençoe a você que nos assistiu Tamo até junto. agora, Deus abençoe a Juliana, Deus Obrigado, abençoe a sua Juliana. vida, a cada um que ficou conosco. E o nosso conselho é: fale. Estamos aqui para te ouvir, seja qual for, procure alguém para falar. E Jesus é a solução. Aleluia. Ele te dá vida. Deus Sexta-feira a abençoe. gente vai estar aqui de novo? De novo. Que horas? A partir das 20 horas e alguns pouquinhos. Alguns quebradinhos. Um programa muito especial sexta-feira, Com Kessia. certeza. Um programa muito especial sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui às 20 horas junto com vocês. Para terminar, coloque a conta. Coloque a conta. Você que quer abençoar essa obra, a nossa igreja, pode contribuir no QR Code, Banco do Brasil, Banco Bradesco. Deposite e vamos juntos e vamos cantar. Vamos lá? Encerre cantando. Pode ser esse mesmo, vamos lá. Você tem o valor. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado a todos. Tamo juntos. Oh, aleluias. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. E você pode então perceber. O bairro de Perus completa 86 anos. Quando a Assembleia de Deus deu os primeiros passos, o bairro somava 13 anos. Desde então, tanto a igreja quanto o bairro cresceram muito e nossa história se entrelaça. Quando a igreja começou, um dos problemas que partilhamos juntos era o pó gerado pela fábrica de cimento, que, convém lembrar, se tornou o fator que comprometeu a saúde de muitas pessoas. A fábrica foi desativada, mas outros problemas surgiram. Muitos deles provocados pela explosão demográfica
e a falta de planejamento das autoridades. Sensíveis a isso, a igreja sempre buscou benefícios que alcancem o maior número possível de pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Assim, por meio da ONG Azarias, garantimos serviços sociais importantes que são prestados pelos Centros de Educação Infantil, Centros da Criança e do Adolescente, Bom Prato, Orquestra Cidadã, além do programa Acolher com Amor, que recebe pessoas em situação de rua, dando acomodação, alimento, banho e agasalho em períodos de inverno, e o Natal sem fome. Esse último se consolidou como o maior projeto social em São Paulo no mês de dezembro, com atendimento para mais de 10 mil famílias na capital e cidades da região metropolitana, onde a AD Perus tem desenvolvido trabalho social e evangelístico. Nossa meta é continuar servindo a comunidade e, juntos, buscando a construção de uma sociedade com base em princípios e valores que são benéficos para todos. Assim, nos mantemos firmes na busca por novas conquistas. Uma homenagem da Catedral de Perus e todas as igrejas AD Perus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.